Mas aí vem uma questão central. Mas e essas experiências espirituais que as pessoas têm? Descrevem, né? Ou relatam. Que são de toda a humanidade também. Sempre houve relatos de pessoas se ver fora do corpo. Sempre houve relatos de você ter visões de alguém que já faleceu. Sempre houve relatos de pessoas que alegavam memória de vidas passadas. Isso sempre teve. Tem, só para você ter uma ideia, se for de experiência de quase morte, Platão, no livro A República, tem o caso do soldado Er, que foi ferido num campo de combate e ele tem uma EQM. Quer dizer, Platão descreve uma EQM 300 anos antes de Cristo. E com características muito semelhantes ao que a gente vê hoje. Então, são fenômenos que sempre existiram. E aí vem a grande pergunta. O que são essas experiências? E aí que vem uma outra questão importante. Se eu sou restrito à visão que o ser humano nada mais é do que a atividade elétrico-química do cérebro, não existe nada além disso, se alguém relata que estava com parada cardíaca, alguma coisa, e se viu fora do corpo e viu outras coisas, eu tenho que pensar, isso necessariamente é uma alucinação. Isso necessariamente é uma mecanismo de defesa da mente da pessoa para lidar com o problema. É claro que isso é uma explicação plausível e que tem que ser investigada. Com certeza. Mas eu não posso, a priori, dizer que eu sei o que é sem investigar a fundo. Então, as experiências de quase morte são uma das áreas mais bem estudadas hoje das experiências espirituais. Elas são universais, todas as culturas têm essas experiências, né? E as pessoas que vivenciam, elas têm uma noção muito clara de realidade daquilo ali. De modo geral, elas têm uma noção de saída do corpo, de estar numa outra dimensão, de passar por uma visão de um escuro para uma luz, de encontrar seres espirituais, frequentemente pessoas que já faleceram, de passar uma avaliação até ética, moral da vivência que ele teve, entre outras coisas, uma sensação de compreensão mais profunda da realidade e depois um retorno. E isso é transcultural. Isso tem na China 500 anos antes de Cristo. Isso tem em todas as áreas bem descrito. E quem vivencia isso, por exemplo, a gente acabou de finalizar uma pesquisa com 200 casos de EQM no Brasil. 99% dessas pessoas tinham certeza que aquilo era verídico, não era uma mera imaginação. Uhum. E a maioria refere que aquilo como sendo algo muito importante, das experiências mais importantes das suas vidas, impactando, aumentando a crença em vida após a morte, uma menor preocupação com as coisas materiais, competitividade. Isso, outra coisa bastante interessante, essa experiência... Apesar de ser situações totalmente diferentes das EQMs. Né? Porque um tem porque é uma parada cardíaca, o outro tem porque sofreu um AVC hemorrágico, o outro tem porque sofreu um traumatismo craniano. Então, assim, são experiências físicas diferentes levando a mesma... Exatamente. A experiência de quase morte pode ser desencadeada por situações graves de ameaça à sua própria vida. Então, como você falou, pode ser uma parada cardíaca, uma hemorragia num parto, uma anestesia, complicação cirúrgica, ou até um acidente em que a pessoa não sofre ferimento nenhum. O carro capota, por exemplo, e ela sai ilesa. E ela pode ter isso.